Eu sou Stephanie Teixeira, sou terapeuta ocupacional e idealizadora do projeto Autonomia Construção dos Saberes. E hoje vamos para mais um bate-papo sobre o autismo. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a importância da demonstração verbal sobre as suas expressões e sobre as suas emoções. Por quê? Geralmente quem tem o transtorno do espectro autista, ele tem a diminuição do neurônio espelho, que ele, na verdade, ele consegue identificar as expressões corporais e as emoções do outro. Com essa diminuição desse neurônio espelho, eles não conseguem identificar as emoções e as expressões corporais. E isso é muito angustiante para eles. Por quê? Muitas vezes a gente se expressa não verbal. Por exemplo, quando você está um bate-papo, estou falando um autista um pouquinho mais velho, quando você está num bate-papo, a sua face ela tem várias expressões. E aí ele se incomoda por não entender as suas expressões, e aí ele perde até o foco muitas vezes, porque ele fica assim, será que a pessoa tá pensando em quê? Será que ela tá gostando do que eu tô falando ou não tá gostando? Então, quando a gente for lidar com um autista ou quem já tem uma hipótese diagnóstica de autismo desde pequeno, comece a colocar isso em prática, porque isso é muito importante para eles, que eles entendam o que está se passando. Muitas vezes na nossa educação, na nossa correção da criança, do que a criança está fazendo, com os autistas, ele não consegue identificar que você está ficando brava, por exemplo. Ele está fazendo algo e você está falando para não fazer, só que ele não consegue entender que você está ficando chateada com aquilo. Então é muito importante você parar, ficar da altura da criança, olhar nos olhos e falar: olha, isso não é legal, e isso está deixando eu triste. Para de realizar, porque você pode machucar. Então você vai descrever sempre para a criança. Então o diálogo, por mais que a criança seja não verbal, é muito importante, porque eles vão compreendendo de outra forma. E isso é importante vocês falarem com todos que têm esse convívio, né? Manda o vídeo para as pessoas que têm essa convivência com as crianças com autismo, com adultos com autismo, porque a gente compreendendo dessa forma, a gente consegue abordar a criança de diversos modos para que ela consiga lidar com esta angústia que é não entender a expressão que o outro faz. Por exemplo, quando você fica chateada, ele não consegue compreender que aquela expressão facial é porque você está chateada, porque você está triste. Então, é extremamente importante a gente conscientizar todos que estão à volta dessa criança, até nas escolas, professores, porque muitas vezes a gente acaba passando por cima, por compreender a criança típica, que consegue entender as emoções, porque as crianças, por exemplo, quando a mãe chora, quando a mãe tá mais cabisbaixa, a criança ela consegue compreender isso desde pequeno. E quando a criança não compreende isso, você vai corrigindo, às vezes na educação, e ela não tá compreendendo isso. E a gente acaba se estressando, né? Falando do lado da mãe, que a gente às vezes fala uma, fala duas, fala três, e com a criança que está dentro do espectro, a gente tem que compreender que aquela forma, por mais que você tá falando que não é pra fazer, mas ele não tá entendendo que aquilo está te deixando triste, que geralmente quando a gente fala com a criança típica, ela já conhece a nossa cara de que a gente não está agradando daquilo. E eles não. Então,
o exercício que a gente vai fazer diário é falar sobre as nossas expressões e sobre as nossas emoções, até o afeto. Às vezes, muitas crianças não conseguem ficar com um contato, né, físico, não conseguem ter esse contato físico. Mas ela precisa entender que aquele abraço seria o carinho. Só que ela não gosta, a gente respeita também o corpo do outro. Mas para ela entender que você gosta dela, que você a ama, você tem que falar e falar verbalmente que eu te amo, eu gosto muito de você. Quando faz alguma coisa que você sente uma felicidade, fala, tô feliz. Quando tá triste, fala, eu tô triste. Para ela começar a coligar aquele sentimento, aquela expressão. Porque acaba eles decorando os rostos, as expressões, conforme passar dos anos. E aí ele consegue lidar melhor com as situações que acontecem no dia a dia fora do ambiente que ele convive. Então ele vai começando a entender. Parece ser uma coisa muito simples, né, de fazer, é algo que a gente faz sem perceber, mas para eles fazem toda a diferença, e isso, se a gente não conseguir treiná-los, entendendo essas expressões corporais, as expressões emocionais, eles vão ter um caminho muito mais difícil lá fora, né? Então são coisas que treinando aqui a gente impede o impacto que tem na sociedade, na vida adulta, adolescente, quando a gente conscientiza que a gente precisa ser verbal, não corporal, as nossas expressões. Então essa é o treino aí dessa semana, muda um pouquinho essa rotina de como falar com o autista. Quando não gosta, fala que não gosta. Eles são muito concretos, então você tem que falar exatamente aquilo. Eles não conseguem entender a figura de linguagem, então a gente tem que falar: não estou feliz, eu estou triste, eu te amo, eu gosto de você. Tudo muito concreto, muito concreto. Se você ainda coloca uma figura de linguagem, eles vão entender de forma literal o que vocês falam. Então, evitem falar dessa forma literal, com figuras de linguagem, fala a real. Então, tudo tem que ser muito claro a falar com essas crianças, tá bom? Isso pode aliviar a angústia do seu desenvolvimento aí na vida, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês gostaram da nossa dica de hoje e até a próxima semana. Um beijo, tchau, tchau!